Muito bem, boa noite a todos, para quem nos vê de Portugal, boa tarde para quem nos vê do Brasil. Em primeiro lugar, agradecer a todos os que mostraram interesse em estarem aqui presentes hoje e por mais uma vez confiarem na Quest. Aqueles que é a primeira vez que estão connosco, sejam bem-vindos. E nesse sentido, aproveitava os agradecimentos para naturalmente agradecer aos nossos convidados de hoje, o Eric Betting da Máquina do Esporte, o Pedro Melo do Clube Atlético Mineiro e o Freitas do Sporting Clube Braga. Portanto, temos aqui perspectivas diferentes sobre o que é a captação de patrocínio e certamente o Hugo e o Pedro darão-nos aqui alguns exemplos e algumas vivências sobre o seu percurso, os seus percursos neste caso, e também sobre aquilo um bocadinho do que é o seu trabalho nesta área do marketing. Portanto, bem-vindos à primeira live de hoje, a primeira live das duas que estarão disponíveis. Sem muita mais demora, vou passar a bola ao Eric, que de certeza que de uma forma exemplarmente boa moderará este painel e fará desta horinha uma excelente conversa para que todos possam tirar proveito. Portanto, obrigado mais uma vez e, Eric, força. Obrigado. Obrigado, João. Prazer receber esse convite para participar dessa live e poder conectar aí, fazer uma conexão Brasil-Portugal, para a gente poder falar um pouquinho sobre as diferenças e as semelhanças que a gente tem, né, nos mercados, tanto do Brasil quanto de Portugal. E eu sempre já trabalhei durante muitos anos como comentarista de futebol aqui no Brasil e comentei Campeonato Português por muitos anos. Sempre vi muitas semelhanças que a gente tinha entre os dois países, mais do que diferenças. Eu fico muito feliz com a Quest proporcionando essa união para a gente poder atuar e ter soluções conjuntas para os dois países e para a indústria, né, para quem trabalha nos dois países. Bom, queria abrir aqui o nosso papo, né, falando um pouquinho e trazendo aqui. Eu vou começar pelo Hugo, tá, o Pedro, porque já estamos de noite lá em Portugal, coitado do Hugo, já são 10 horas da noite lá, nessa maluquice de tentar acertar os fusos horários. Hugo, boa noite. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é o trabalho no Sporting Braga, como a sua atuação dentro do clube, e trouxesse um pouquinho dessa sua experiência dentro do futebol. Obrigado, boa noite. Olá, Eric, boa noite, Pedro, João. Bem, eu estou no futebol há 10 anos. O Sporting de Braga é o segundo clube onde eu estou, tenho a oportunidade de estar. Antes estive num outro clube, que é o Vitória de Sport Clube. E aqui no Sporting de Braga sou responsável pela parte de operações e onde também se enquadra a parte comercial e de marketing. Eu costumo dizer que sou aquele que trabalha. Espero que o presidente não esteja a ouvir isto. Mas aqui do Sporting Braga é um clube grande já, é um clube que nos últimos 20 anos tem tido um crescimento incrível, tem-se colado permanentemente junto aos 3 maiores clubes de Portugal. No ano passado ficou em terceiro, este ano ficou em quarto, este ano ganhou a Copa de Portugal. É um clube ambicioso e essa aproximação também tem reflexo, como é óbvio, na captação de patrocínios e de parceiros que já veem o Braga, se calhar que não viam há 10, 15 anos, como um veículo para transmitir as suas marcas e tentar aquilo que pretende, que é ter retorno. Nós temos tido a sorte de ter tido alguma lealdade nos últimos tempos nos nossos patrocinadores, nossos parceiros. É sinal que nós conseguimos ativar bem a marca deles. Eu costumo meio brincar, meio a sério, dizer que um parceiro, quando deixa o Braga, que deixe porque terminou a sua tarefa e não porque não se sentiu recompensado ou com o retorno do investimento que fez. E essa é a nossa máxima. Nós assinamos um contrato com um parceiro, o contrato fica guardado na gaveta para quando as partes um dia não se entendam, porque a partir daí vale quase tudo. É o nosso parceiro, é a nossa patrocinadora, está connosco. Nós temos que fazer sentir que o investimento que faz, e que não é tão pequeno assim, será recompensado, e a nossa forma de atuar junto aos parceiros é esta, será esta, e não vamos mudar porque é uma forma que tem tido algum sucesso.
Muito bem, aqui a gente esquece no mudo, às vezes peço desculpas. O Braga que vem, né? E até trazendo, né? Hoje os dois clubes com um patrocinador em comum, que é a Betano, né? É verdade, é verdade. Os dois hoje têm mais uma conexão próxima. Pedro, bem-vindo. Boa tarde, vai fim de dia aqui no Brasil, já escureceu porque estamos chegando no inverno, mas Pedro, conta pra gente um pouquinho do teu trabalho no Galo, no Clube Atlético Mineiro e um pouco da atuação hoje nesse mercado. Boa noite, Eric. Boa noite, Hugo, João, a Quest. Agradecer o convite. É um prazer aí estar conversando com vocês. Hoje eu sou head de patrocínios e área comercial aqui do Atlético, já tem quase 4 anos, desde 2018, 3 anos e meio, na verdade. Eu sempre atuei no futebol mais nessa área, né, na área de patrocínio, já trabalhei também no Flamengo durante 2 anos, na área de captação de patrocínio e gestão dos contratos de patrocínio. Então, hoje o Atlético vive um momento muito bom nessa área de patrocínios. Eu posso até afirmar que é o melhor momento da história do clube em relação a patrocinadores e patrocínios. Então, essa é a minha área total. Eu cuido de toda essa área aqui no clube, que é desde a captação, o atendimento, obviamente que tem a equipe que está mais aí na linha de frente, mas eu estou sempre aí em contato no mercado para trazer esses patrocinadores, criar novos produtos para trazer novas receitas para o clube. Então, falando um pouco do momento do Atlético, eu falei que é um momento muito positivo. Hoje, todas as cotas de patrocínio estão todas fechadas, com grandes empresas, grandes investidores. Então, acho que o momento, tanto meu quanto do Atlético, é assim, excepcional nessa área de captação, que é a área que eu cuido aqui. E aí, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quais são... O cenário é muito bom, né? Mas a gente sabe que tem muitas dores para conseguir, né, atrair o patrocinador, como o Hugo disse, né? A gente consegue atrair a partir dali, ele só vai sair aqui do Braga depois que tiver com a missão dele cumprida, né? Quais são as dificuldades, Hugo, que você tem hoje em Portugal para buscar um patrocinador? Como é a reação do próprio mercado a esse trabalho? Ora bem, o mercado português é um mercado muito pequeno, né? Nós somos de 10 milhões de habitantes, e as marcas que investem no futebol não são assim tantas como isso. Este é o principal desafio, é tentar agregar aquelas que realmente investem no futebol. Há algumas marcas que estão em quase todos os clubes, as cervejeiras estão em quase todos os clubes, de uma maneira ou de outra. Temos agora este boom das casas de apostas, que foi um mercado que estava fechado em Portugal, que abriu, e tivemos a sorte agora de em Espanha ter fechado, e se calhar agora vai haver aqui uma oportunidade muito grande para os clubes em Portugal, porque de resto há uma tentação daqueles que podem patrocinar de tentar cair num dos 3 maiores. Portanto, não sei se a avaliação daquilo que é um investimento de retorno, se fazem bem feito ou não, este certamente terão a oportunidade de fazer isso. Obviamente que os valores também são diferentes de investir no clube como o Braga, ou investir num clube como o Benfica. E aqueles que têm mais força no mercado e se apresentam como mais no mercado têm uma tentação, porque é pequeno, de cair um bocadinho nesses 3. E a nossa grande missão, e temos tido algum sucesso também, é demonstrar que se calhar o investimento que podem fazer no Braga poderá ter, na relação retorno de investimento, um retorno maior do que investir mais dinheiro noutro clube. E porque aqui acabamos por isso, nós transmitimos, como disse há bocado, acabamos por tratá-los como uma família. Não é? Nós ativamos realmente com prazer os nossos parceiros. O desafio é captá-los, depois é mantê-los. E na parte de manter, nós estamos à vontade, temos tido sucesso. Na parte de captação, também tem quase todas as posições fechadas do Braga. Falta-me o calção frente, que eu acho que mesmo assim tem 3 propostas na rua, pode ser que alguém corra bem. Mas de qualquer forma, não é fácil. E o Braga é uma exceção daquilo que é o resto dos clubes em Portugal, porque infelizmente o mercado, além de ser pequeno, temos esse problema. E aquilo que mesmo os clubes mais pequenos que tentam angariar algum patrocínio, acaba por ser quase a preço saldo, porque ou é aquilo ou não é ninguém, ou é muito regional, muito local, e as grandes empresas que podem investir realmente não caem naquele lado. No Braga, felizmente,
Já temos tido algumas empresas nacionais, temos empresas nacionais, temos uma empresa internacional que é a Betano, como está no Atlético também, com quem nós temos muito prazer em trabalhar, muito prazer em trabalhar. É alguém que gosta realmente de ativar. Nós gostamos de parceiros que ativem as marcas. Não gosto de quem nem nos provoque. Eu gosto de quem nos provoque e que ativem as marcas. Porque eu sei que aí nós vamos ser mais fortes. Não é? E realmente Claro. dá-nos algum prazer. Pronto, e é isto. É um mercado pequeno. Eu tenho, gostava de um dia ter um mercado como o tamanho do Brasil, porque realmente é uma oportunidade brutal. Não tenho dúvidas que também terá as suas dificuldades, mas é um mercado para muito mais gente, para muito mais marcas. E mesmo estamos a falar de um país que tem zonas federais, cada uma delas é quase um país, e tem marcas locais que têm alguma força e tem muitos consumidores, logo tem outro tipo de plafond para investir na comunicação. E escolhe muito futebol porque é o país de futebol, certamente. Mas o Pedro, essa parte explica ele que eu. É só por percepção. Agora é contigo, Pedro. Não é tão fácil assim, mas com certeza o Atlético tem conseguido se destacar, né, nesses últimos tempos também na busca por patrocínio. Não é fácil captação de patrocínio. Aqui, Hugo, até entrando um pouco que você comentou, tem muita empresa, mas tem muito do regionalismo, então tem empresa que acaba querendo entrar no Atlético, mas acaba não entrando, porque senão tem que entrar no rival, aqui regional, né, que é o Cruzeiro, todo mundo sabe, então às vezes acaba tendo essa barreira, que eu acho que é uma bobagem tremenda, tem até estudo, o Eric sabe disso, que a rejeição que acontece é mínima, de parte da torcida organizada, então é uma coisa assim muito que não, né, não preocupa em nada, mas tem alguns patrocinadores que acabam não querendo fazer esse patrocínio a um clube só da região. Realmente esse ano tem sido um ano muito positivo, mas não é fácil captar patrocínio, viu, Hugo? Mesmo num país desse tamanho, de 200 milhões de habitantes, com inúmeras empresas, não é fácil. Eu acho que o futebol, Eric também sabe disso, está retomando agora essa questão de ter né, como que se diz, a empresa querer voltar para o futebol aqui no Brasil. A casa de aposta também tem entrado muito no Brasil aí nos últimos 2, 3 anos, reforçando a Betano, que é uma mega empresa, é muito bom de trabalhar com eles, eles são super parceiros, eles ativam, eles gostam, foi como falou, de provocar. Então, não é apenas comprar, pagar o contrato e estar com a marca exposta na placa, na camisa, no backdrop. Não, eles querem ativar, eles precisam de clientes. E, como o Hugo falou de novo, trouxe clientes, apostadores para a empresa, não tem por que eles saírem do Atlético tão cedo, sendo que o retorno está acompanhando, assim como acontecendo, assim como no Braga. Então, acho que o trabalho de captação não tem sido fácil, ainda mais nesse período de pandemia. Né, as empresas recuaram, como todo mundo, né, ninguém sabendo o que está acontecendo, isso mais no ano passado, esse ano já está retomando, porque todo mundo já sabe mais ou menos o que está acontecendo e a economia vai retomar. Então, eu acho que agora também é um momento importante de nós, né, Hugo, quem está na frente aí da captação, de estar de olho, porque eu acho que agora é a hora das empresas voltarem a aparecer, e nada como um clube de futebol, que é um canhão de mídia e engajamento para as marcas estarem associadas. E até em relação a isso, o Pedro levantou um ponto que para mim chama muito a atenção. E tanto o Hugo quanto o Pedro falaram disso, né? No fim das contas, eu queria ouvir até para entender se existe muita diferença ou não. Hugo, o que busca um patrocinador quando vocês conversam, quando vem fechar um acordo com o Braga? O que ele está buscando ao se aproximar do clube para manter esse relacionamento? Ora bem, isto, e como falou o Pedro há bocado, houve aqui uma procura diferente nos últimos tempos, com esta pandemia. Eu sentia que algo que nós dávamos e sempre as pessoas olhavam como um extra, que eram os nossos canais digitais, e hoje olham quase como o meio que eles querem utilizar, não é? Portanto, a ativação da marca no canal digital passou a ser quase a prioridade para as marcas e não tanto na TV ou no estádio. No estádio nem temos de pessoas, portanto, acho que se caiu um bocadinho esse contato local, não é? De resto, as marcas procuram chegar a massas, procuram os minutos de televisão que todos os jogos dão na televisão, de todo lado hoje em dia, não é? E hoje em dia, como disse, alterou-se completamente esta procura. Hoje em dia, tudo o que é redes sociais passou a ter uma força muito grande
E, aliás, as conversas começam normalmente pelas redes sociais. E qual é a força que vocês têm nas redes sociais? Não sei se no Atlético se sente também alguma coisa. O Braga, felizmente, e pelo estudo da KPMG Internacional, é um dos 16 clubes que melhor trabalha as redes sociais na Europa. E essa, neste momento, é uma das minhas bandeiras, como é óbvio, porque é uma das mensagens que eu passo, que nós realmente trabalhamos bem as redes sociais e temos muita gente a seguir-nos nas várias redes. Queremos criar mais redes, ainda não temos tweets, não temos TikTok, mas temos que estar presentes, porque realmente isto é o que as marcas neste momento procuram e acho que cada vez mais vão procurar, além do futebol, é a força que cada clube tem nas suas redes sociais. Pedro, como é que é a situação hoje do Galo para isso? Érico, até aproveitando aí que o Hugo falou, aqui eu brinco que a marca do uniforme é a cereja do bolo, só para finalizar o contrato. É isso mesmo que o Hugo falou. Hoje em dia, as empresas querem muito o digital, as redes sociais, as ativações que levem esse público para os canais digitais. Então, dando alguns exemplos. Hoje a gente tem um parceiraço aqui, que é o Banco BMG, que ele quer abrir conta digital. Então, ele tem que estar na rede social. Tem a Autotruck, que é uma associação veicular, que quer vender o seguro dela e ela vende online. E tem sido um sucesso, um projeto que a gente fez que chama Meu Galo Autotruck, que a pessoa se cadastra e o Atlético ganha um variável em cima disso, além do contrato de patrocínio, que já é muito bom, ainda ganha um variável que tem sido um número que está superando a expectativa. Então, a gente tem visto que dentro do digital está dando muito retorno, assim como a Multimarcas, que vende consórcio, todo online, todos nas redes, enfim. A marca na camisa, nas placas, no estádio, é para reforçar todo um trabalho que é feito nas redes sociais. Então, hoje é muito importante, porque tendo retorno, como eu falei, para essas empresas, a própria Betano também, Aposta Online, tendo retorno financeiro para ela, ela vai continuar no Atlético sempre. Então, o nosso trabalho é sempre visando o retorno, não só o canhão de mídia que o clube é, mas sim o retorno financeiro para esses patrocinadores. Os clubes viraram uma plataforma também de mídia nesse sentido, né? Eles precisam ter a presença no digital, eles precisam trazer. São reflexos da pandemia, Hugo, que já trazem aí a mudança? Também é. Aqui os portugueses não eram grandes consumidores, por exemplo, de mercado online, não é? E com a pandemia isto mudou completamente toda a dinâmica de tudo. E posso dizer que nós, no Braga, nas vendas online da nossa store, deveríamos ter crescido 1000%, não é? E vendemos muito quando estávamos fechados em casa, mas houve uma habituação das pessoas e agora a gente passou a comprar por aí, não é? Percebeu a comodidade que é estar em casa e receber as suas coisas. Eu acho que a pandemia veio acelerar uma coisa que é inevitável, que é o mundo é digital há muito tempo, ainda havia alguma resistência. Eu falo da geração, se calhar, da minha geração para cima, se calhar ainda havia alguma resistência e também essa própria que foi se habituando. As mais jovens já têm outra visão das coisas. Reparem, eu se estiver a ver um jogo de futebol com o meu filho ao lado, eu estou a ver o jogo de futebol, estou interessado nos 90 minutos. Ele está interessado nas estatísticas que o telefone lhe dá, etc., na informação que está ao lado, tudo o resto que é uma coisa que a mim não me interessa. A ele já interessa muito, não é? Portanto, eu acho que isto digital veio para ficar, veio para mudar as nossas vidas. Nós, hoje em dia, acho que a tendência é passarmos a ter tudo no telemóvel, tudo à mão. As televisões, nas gerações mais novas, já nem existem televisão para eles. Portanto, eu acho que a pandemia acelerou muito uma coisa que já é inevitável. O Pedro, a gente conversou bastante, né, no período de pandemia e tudo mais, porque acho que no começo até os próprios patrocinadores ainda não tinham entendido direito como entrar nessa história, né? Eu acho que para todos nós, acho que apesar do Brasil até certo ponto estar mais digitalizado em alguns hábitos, né? Acho que a pandemia acelerou o que faltava mais. Como é que isso se deu no Atlético, Pedro? Como é que mudou, por acaso, a maneira como você abordou as marcas nesse período? Teve, Eric, porque como falou, o mundo mudou, né? O mundo mudou por conta da pandemia, as pessoas querem facilidade, as pessoas estão dentro de casa, então hoje a pessoa acaba não indo tanto mais no local para comprar
Até, por exemplo, um apartamento, por mais que a pessoa tenha que olhar o imóvel, obviamente é uma compra diferenciada, mas ela pode vir na internet, pode vir na rede social algo que interessa, ela entrar no site da empresa e olhar, como é o caso aqui da MRV, que é a nossa parceira e patrocinadora. Então, acho que as pessoas mudaram também os hábitos, né, de procurar um serviço, um produto, elas deixaram de sair para a rua, obviamente também por conta da pandemia, para procurar esse serviço dentro de casa no digital. Então, é por isso que eu sempre mostro aqui para as empresas que eu estou prospectando a importância das redes sociais do Atlético. Hoje, aí, mais de 7 milhões de fãs e seguidores em todas as redes, os recordes que a gente tem entrada entre o maior engajamento no Twitter aí das Américas. Então, eu sempre mostro isso para falar, ó, empresa X, se você entrar aqui com patrocínio, com pacote dentro do Atlético, você vai ter um retorno no digital, que é importantíssimo, e você vai ter esse retorno. Então, eu sempre estou abordando, mudou a abordagem, tá, Eric? Então, o que era antigamente não é só a exposição que tem, e sim também o retorno que ela vai ter dentro do digital. Hugo, dentro desse cenário todo, né, que a gente vê o Braga até certo ponto se reinventando, investindo cada vez mais no digital, a gente tem em Portugal, a gente pode falar isso, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem essa perspectiva, mas começa a haver a perspectiva de retorno, né? Já começa a ter jogos com público e tudo mais. Como fica, ou como tem sido esse breve retorno aí, pensando, obviamente, projetando pós-férias, né? Depois das férias, agora da parada do verão, como vocês estão planejando o próximo ano, a próxima temporada? Bem, nós, neste momento, a informação que temos é que, e se nada mudar, nós iremos começar o campeonato em agosto com 1/3 da lotação do estádio. 1/3 da lotação do estádio não permite que eu abra a venda de lugares anuais. Portanto, nós, é difícil, estamos aqui a projetar algo que nem sabemos, e a pessoa não se vai conseguir sentar onde quer, não sabe onde é que vai parar. Portanto, nós ainda estamos a ver bem como é que vai ser, como é que vamos proceder para termos as pessoas dentro do estádio. Que as vamos ter, vamos, certamente. Vai continuar a ser um problema logístico, por causa disso, porque é muito fácil. Quando nós vendemos uma cadeira, a época está vendida, a pessoa de todos os jogos vem àquela cadeira, senta, entra. Não há muito costume aqui de bilhética. Portanto, quem compra a cadeira compra para a época toda. É muito residual a bilhética de jogo. Aqui vai-nos abrir uma questão logística mais interessante e vai-nos desafiar a criarmos soluções até para que não defraudar as expectativas das pessoas que querem vir ao futebol. Mas eu acho que o grande desafio neste momento vai ser arrancar as pessoas dos sofás. Porque eu acho que há aqui uma habituação que, afinal, ver os jogos no sofá também se viu bem. E se está frio, se calhar fica no sofá, etc. Eu acho que vamos ter esse trabalho de voltar a trazer as pessoas para a paixão do que é um jogo de futebol. E as famílias, nomeadamente as famílias. Muita gente comprou os canais pagos de futebol que antes não tinham, etc. E habituaram-se agora há aqui um custo de oportunidade, porque se calhar para ir ver o Braga vou ter que ser 2 horas mais cedo, vou perder se calhar o jogo do Chelsea, se calhar vejo o jogo do Chelsea, se calhar vejo o jogo do Braga na televisão e já não vou ao estádio. Portanto, eu acho que o nosso grande desafio, na minha opinião, vai ser arrancar as pessoas do sofá e para que elas percebam que fazem parte do espetáculo, que isto não morreu. Elas fazem parte deste espetáculo. E para mim vai ser a principal dificuldade. Espero estar enganado, mas aquilo que eu sinto é realmente devolver essa paixão às pessoas, não pelo jogo, mas por estarem no estádio. E olha que o estádio do Braga é um dos estádios mais lindos que eu já tive a oportunidade de ver, que ele fica no meio da pedreira, né? É, uma pedreira. Gravado ali, é maravilhoso o estádio do Braga. Agora, falando em estádio, seu Pedro, o Atlético tem a perspectiva também da inauguração do novo estádio. É óbvio que a gente não tem no Brasil menor perspectiva ainda de falar, não, dá para provocar de novo as aglomerações e tudo mais, mas como é que vocês estão planejando, Pedro? Existe alguma perspectiva de mudança até de abordagem do mercado com o estádio próprio para o Atlético? Com certeza. O estádio aí, a Arena MRV, ela tem previsão de ficar pronta em outubro de 22. Então, a gente tem um prazo aí de vacinação, de retomada, né?
é possível que no segundo semestre do ano que vem não tenha voltado, né? Então, espero que no início do ano já tenha voltado tudo. Para a inauguração da Arena, que está programada para outubro de 22, mas pode ser que tenha um atraso ou outro, por mais que a Arena esteja adiantada, a obra está todo vapor, mas eu acho que só a paixão da torcida do Atlético, o sonho da casa própria, né, que vai ser um estádio 100% próprio do Atlético, com recursos todos do Atlético. Então, o Atlético que comanda toda a Arena, pensando isso em outubro de 22 ou início de 23, a gente tem um prazo aí para trabalhar, que eu acho que não vai ser nada complicado, porque a torcida está numa ansiedade assim gigantesca para voltar ao estádio e voltar principalmente para a casa nossa, que vai ser a Arena MRV. Então, eu acho que diferente aí do que o Hugo falou, que o pessoal vai querer, está gostando de ficar no sofá, né, Hugo? Aqui o brasileiro, ele está doido para sair de casa, já sai, né, sem poder. Então, acho que quando retomar, acho que a gente vai conseguir encher o Mineirão, ainda mais com um time competitivo, um time com craques, como aí, né, o Hulk, o Nath e outras contratações que estão vindo, e principalmente ali no final de 22, com a inauguração da Arena MRV, que vai ser a arena aí, promete ser, e será a arena mais tecnológica da América Latina. A expectativa do estádio, sem dúvida, ajuda bastante. Eu vou fazer duas perguntas que chegaram aqui, que tem a ver com essa área. Uma feita por Tiriba, que pergunta o seguinte: existe captação de recurso para equipas femininas em Portugal? Eu já trouxe para equipas, eu traduzi para o português de Portugal aqui. Para as equipas femininas em Portugal? Existe. O Braga tem uma excelente equipa de futebol feminino e nós, como é óbvio, também tentamos, e também posso dizer que todas as posições estão vendidas no futebol feminino. O futebol feminino tem crescido muito em todo o mundo, em Portugal tem crescido de uma forma, julgo que se calhar um bocadinho maior, porque a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um esforço muito grande para que realmente o futebol feminino deixe de ser aquele parente pobre do desporto do futebol. Continua a ser, se calhar, a nível de massas salariais, etc. Mas eu acho que hoje em dia há muita qualidade no futebol feminino. As empresas gostam de investir no futebol feminino. Muitas delas sentem esse conforto de ser algo diferente, não ser aquele futebol que as pessoas estão habituadas e às vezes com algumas conotações mais negativas. E o futebol feminino traz algo diferente no espectro daquilo que é o desporto em Portugal e no Braga, e realmente nós procuramos ter bons parceiros também no futebol feminino, ativá-los da mesma forma, e temos tido uma felicidade, e não só nós como as outras equipas, aqui assim, das pessoas quererem apostar cada vez mais no futebol feminino. Pedro, esse movimento também no Brasil tem sido mais forte, né? Como é que está o futebol feminino do Atlético? Como vocês estão trabalhando a captação no Atlético? O futebol feminino tem crescido. Aqui no Atlético, até dos pilares aí do nosso novo presidente, o presidente Sérgio Coelho, é fomentar e melhorar o futebol feminino. Acho que todos os clubes têm que olhar, né? Não só como obrigação, mas o futebol feminino tem que melhorar. As marcas também têm que olhar o futebol feminino não como um projeto social, mas sim como um projeto como é visto o masculino. A gente sabe que o retorno de mídia, de publicidade não é o mesmo ainda, mas eu trabalho aqui assim como eu trabalho com o masculino, então eu faço a captação da mesma forma. Então, muitos que estão no masculino estão já no feminino, BMG, Autotruque, Unicesumar, Cartão de Todos, mas tem algumas empresas que eu estou conversando, que provavelmente a gente divulga aí nos próximos dias, que são empresas grandes, que estão olhando o feminino. Então, eu acho que isso é bacana, as empresas estão olhando o feminino, as empresas de grande porte também, então a captação aqui está todo vapor, como é para o masculino. Eu trato os projetos de igual para poder também ajudar a fomentar o futebol feminino aqui do Galo. Muito bem. Quem perguntou foi o Diego Tiriba, tá? Ele pediu desculpas aqui. Problema nenhum, Diego. Gente, o Vinícius Domingues fez uma pergunta aqui interessante, porque essa é uma pergunta que muitas vezes surge quando eu, às vezes, participo de palestra, de evento e tudo mais. Sempre todo mundo tem essa pergunta. O que não pode faltar numa apresentação para captação de patrocínio? Começo eu? Por favor. Vai lá, Hugo. O que não pode faltar numa apresentação de patrocínio? Esta é uma boa pergunta.
eu acho que não pode faltar sinceridade na apresentação. Mais do que a questão estética, é aquilo que nós conseguimos transmitir para quem está a receber uma proposta. Porque nós podemos fazer uma proposta mais floreada, menos floreada, podemos vender ilusões, e eu acho que não é isso que pretende. Eu acho que precisamente tem que existir sinceridade. Depois, como é óbvio, a proposta, se for uma proposta que se presencial, é mais fácil do que enviar uma proposta física para o outro lado para alguém que está a ler e muitas vezes não está a entender aquilo que está a receber. Tem que ser clara, simples, com pouco ruído, para que a pessoa que automaticamente ao abrir perceba aquilo que vai ter, o que vai investir, o que vai ter em troca, vai receber e como vai ser feito. Portanto, isto é o mais importante, ainda pode faltar essa clareza na apresentação. Pedro, alguma dica? Eu acho que também, complementando o Hugo, acho que não pode faltar os números do clube, né, aí de audiência, os números de redes sociais, os números, né, que demonstram a potência que é aí o clube para poder estar associando a marca, o patrocínio. Eu acho que também é muito importante os executivos, eu e o Hugo, estar estudando a empresa, então não adianta eu chegar na empresa X, que eu sei que ela tem um tamanho para entrar numa cota calção, numa cota meião, e oferecer para ela um master, né, Hugo? Acaba aí queimando uma ficha com uma empresa que vai acabar não aceitando e não fazendo. Então, é bom sempre estar estudando, eu sempre faço o estudo prévio das empresas que eu vou prospectar para poder entender o que eu vou levar. Quanto mais perto do que ela quer ouvir eu levar, mais perto fica de eu fechar o contrato de patrocínio com ela. E também, completar, perceber aquilo que ela valoriza, perceber aquilo em que mercado atua e o que é que ela valoriza, como é óbvio. Lá está aquela questão das redes sociais, dos mídias, de massa, de minutos de TV. Temos que perceber que realmente, do outro lado, o que é que vai valorizar mais. A força está canalizada para a questão que eles valorizam mais. Muito bem. Bom, o Adriano Ávila fez uma pergunta aqui. Adriano, se eu tiver falado besteira, você me corrige aqui, mas pelo que eu entendi é o seguinte. Ele falou o seguinte, a pirataria acontecendo num ambiente, num comportamento digital, ela pode deixar de ser um problema e atuar como um canal de divulgação da marca do clube. Aí, pelo que eu consigo entender do que o Adriano perguntou, seria da pirataria, acho que talvez da transmissão dos jogos, né? Mas é um problema grave que a gente tem de pirataria. Eu queria o posicionamento de vocês também, porque a pirataria interfere diretamente no que a gente faz, que é a venda do patrocínio e a captação disso, né? Sim, e até porque não nos podemos esquecer que o nosso maior patrocinador é a televisão que nos paga para transmitir os jogos, não é? Mas cá em Portugal nós temos que respeitar realmente quem é o maior patrocinador de todos é a televisão que faz esse esforço e que mantém aqui em Portugal grande parte dos clubes, quase 60%, 70%, 80% das receitas provindas da televisão. Os clubes têm essa responsabilidade não só para com um parceiro, mais um parceiro, mas também com a sociedade em geral. Porque realmente tudo que é ilegal, os clubes não se querem associar, querem estar distantes. Não acredito que se possa usar como veículo comercial, dizer, epá, mas eu sei que na minha rua há 10 tipos de televisão, mas 9 não pagam, mas vêm na mesma. Isto não é um argumento comercial, como é óbvio, e acho que os clubes têm cada vez mais que, dentro da parte que for possível, transmitir que pirataria estraga o futebol, porque se vamos se a pirataria, quanto maior for, se o nosso maior parceiro não tiver possibilidades de pagar, todo o negócio de transmissão televisiva, todo o esforço que é feito, terá forçosamente que diminuir, porque deixam de ganhar tanto dinheiro. Portanto, nós temos que perceber isso e temos realmente que combatê-lo também. Concordo 100% aí com o Hugo. Eu acho que até a pergunta do Adriano foi no sentido de, por mais que tenha pirataria, as pessoas assistam o jogo pela pirataria, a marca do patrocinador do clube está sendo exposta. Por mais que esteja sendo exposta, é totalmente errado, o clube é completamente contra. Eu prefiro ter menos pessoas assistindo e mostrar para o meu patrocinador um report, um relatório que tem um número X de pessoas, do que um X mais, porque a pessoa usa pirataria. Pirataria errada, quem faz isso não é legal nem consumir os produtos dos nossos patrocinadores. Então, isso aí eu acho que é premissa básica aí, que pirataria passa longe aqui de qualquer diretriz.
É isso aí. Vem uma pergunta aqui, que vem duas em uma, na verdade. O Vinícius e o Diego Tiriba que perguntam o seguinte: os dois trabalham numa área que é especializada em desporto escolar, universitário e corporativo, né? São coisas bem específicas e tudo mais. E eles queriam dicas de como poder ter sucesso nesse tipo de segmento, principalmente quando fizer uma proposta para os patrocinadores. Então, como vender torneios que são, vamos dizer, menores ou super específicos, qual seria ali o caminho para poder convencer o patrocinador? Ora bem, isto sem conhecer muito mais do produto que estamos a falar, vamos tentar aqui ajudar de alguma forma. Nós estamos a falar aqui de torneios escolares universitários e realmente isto cai quase no âmbito do que aquilo que é a responsabilidade social de quem organiza este tipo de torneios. Eu apelaria se for algo que não tem uma visibilidade de canais fortes de comunicação nas redes sociais, será apenas para o torneio criando alguns mecanismos de comunicação. Se não sei se a transmissão dos jogos se vai dar numa OTT, se não dá, também é importante perceber isso para percebermos qual é realmente a tributação. Eu acho que usaria essa questão de formar jovens e formar seres humanos, que é muito importante nos dias que correm. Portanto, eu acho que apelaria mais às empresas, à sua componente de responsabilidade social, estarem presentes no momento de formação, do que propriamente sem conhecer os canais e os volumes, números, mas imagino que não sejam tão grandes como no futebol, como é óbvio, mas sem conhecer, eu acho que realmente iria por essa via. Muito bem. Pedro, alguma dica? Não, eu também acho, eu concordo com o Hugo, acho que também tem que entender qual que é o tamanho desse evento, o que vai ter de retorno, se é uma coisa mais regional, dentro de um distrital, de um bairro, de algo assim, entender quem das empresas que estão nessa área para poder mostrar o projeto e poder pedir esse apoio, né? Acho que um projeto, assim, pelo que foi explicado aí na pergunta, é um projeto menor e que tem que ser trabalhado dentro da região dela. Acho que quem está na região pode estar aí apoiando e ajudando. Eu vou pegar aqui uma pergunta feita pelo Eduardo, que ele fez a pergunta ao Pedro, mas eu acho que ela tem um componente que pode trazer para os dois o mesmo questionamento. O Hugo falou um pouco disso e o Pedro também falou um pouco disso logo no começo, que é a gente discutir um pouco do preconceito que o próprio patrocinador tem em relação ao tamanho do clube. Né? O Eduardo fala aqui sobre o bairrismo, né? Que é o termo que a gente usa aqui no Brasil, né? De que o patrocinador está só naquela localidade. Então, e o Pedro citou, né? Ele patrocina o Atlético e o Cruzeiro, não faz o patrocínio um só, e isso divide receita, né? Isso é muito pior, porque ele poderia investir mais, tanto no patrocínio quanto na ativação, e investe menos. E o Hugo citou o caso da ausência, né? De patrocinadores, muitas vezes, porque ele está olhando ali os três grandes de Portugal e não está olhando outras possibilidades de conversa. Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Como fazer com que o patrocinador perceba que é possível ir além dessa questão regional, focar numa rivalidade regional ou num tamanho menor de patrocínio? Às vezes podemos alterar a ordem. Tanto faz. Eu joguei para os dois. Quem quiser responder, responda. É uma pergunta tão simples. Há um bocado achei curioso aquela questão que o Pedro falou da questão da rivalidade e de não investir de um lado com medo que o torcedor do outro lado não queira. E realmente todos os estudos mostram que isso é residual. Portanto, realmente é uma não questão. Há uns anos em Portugal houve a questão o caso Parmalat, que foi quando a Parmalat investiu no Benfica, que havia esse mito que no norte do país não se bebia leite Parmalat. Não é verdade. Pronto. Portanto, havia esse mito e na altura foi criado. Eu perdi-me aqui um bocadinho na pergunta, Eric. Seria um pouco como conseguir fazer com que essa mentalidade do patrocinador fosse vencida, vamos dizer assim. Isto depende, né? Se tiver já com a cabeça feita, não é fácil. Primeiro porque nós tomamos sempre uma posição
usar um bocado mais frágil, porque nós queremos que ele compre. Não é? Não é a palavra, não é frágil, mas é para percebermos isso. E depois, se tiver que se for alguém já com uma mente já completamente quadrada nesse sentido, tudo que eu disser vai ser em meu proveito. Ele vai estar a ouvir-me, mas tudo que ele tiver a acrescentar para debater isso será estou a fazê-lo em meu proveito. E esse será sempre o entendimento da outra parte. Mas isso normalmente percebe-se logo no início de uma conversação, percebe-se logo que o interesse não existe ou porque é que existe. E portanto acho que nunca tive nesse nível de negociação assim. Portanto é mais difícil perceber. Mas muitas vezes, se calhar a resposta é partir para outro, porque aquela não se vai vencer, certamente. O Eric, complementando aí o Hugo, acho que assim, é trabalhar o convencimento do eventual patrocinador e mostrar para ele o resultado que o clube pode dar. Até não só focando, você vai estar no Atlético, mas tem que estar no rival. Você não vai estar no rival, mas você vai estar no Atlético, que vai jogar os jogos com os clubes, né, que tem um investimento maior. Então, eu cito muito o exemplo aqui das empresas que o investimento hoje no Atlético, o investimento, acho que um dos principais, porque você vai estar com a sua marca dentro de um clube de massa, um clube grande, e que vai estar jogando sempre praticamente TV aberta com os outros clubes de repercussão nacional, como Corinthians, como Palmeiras, como Flamengo. Então, acho que mostrar isso também é interessante. Não virei falar, você vai falar de um Flamengo, por exemplo. Vou falar de um Flamengo. Então, o investimento que você teria lá para estar numa cota menor, você pega uma cota grande aqui, você vai ter o retorno em jogos contra eles. Então, existe esse argumento também para quebrar essas barreiras aí de estar investindo num clube e não no rival junto. Então, é bom sempre estar trabalhando isso. Uma pergunta feita aqui pelo Alex Serrato: como os clubes trabalham a captação de patrocínio para esportes olímpicos? Vou começar com o Pedro, prefere o... Vou começar essa. Para respirar um bocadinho. Em relação ao Atlético, eu vou ser breve, porque aqui nós não temos esportes olímpicos, aqui então é só o masculino e feminino, mas dando um exemplo aí da época do Flamengo, que eu também era responsável pela captação dos esportes olímpicos, é feito muito parecido com o que é feito para a captação no futebol. Obviamente que o retorno é completamente diferente do que tem um esporte olímpico para o futebol, mas o que não facilita, né, mas que também ajuda na captação é que existem muitos projetos, não sei como é que é em Portugal, de captação via lei de incentivo ao esporte, de renúncia fiscal das empresas que podem aportar via patrocínio para os esportes olímpicos. Então, grandes empresas têm essa renúncia fiscal, então a gente apresentava na época os esportes olímpicos e que ajudava muito, né? Porque a empresa acabava perdendo esse dinheiro de imposto e ela podia estar ajudando, como ajuda muito, como exemplo aí o Flamengo, nos esportes olímpicos do clube. Bem, o Braga terá este ano entre 3 a 4 atletas nos Jogos Olímpicos. Portanto, terá 2 na natação, terá 1 no taekwondo e provavelmente poderá ter ainda alguém no atletismo. O Braga tem um clube que tem 14 modalidades, é um clube muito eclético. Nós aqui, como depois isto cai muito no âmbito daquilo que é o Comitê Olímpico Português, o atleta, a partir do momento que passa a ser um atleta olímpico, é muito do comitê. Aquilo que nós facilitamos o atleta individualmente é na captação daquilo que são os patrocínios de suplementação, nutrição, etc., através dos mesmos canais que é o futebol, e arrastamos um bocadinho para ali. De resto, o que nós tentamos é arranjar patrocínio para a modalidade em si, para que possamos ter mais atletas olímpicos de futuro, não naquele atleta unicamente, mas na modalidade em si. É isso que nós procuramos. Aí daria mais 1 hora, 2 de programa, que é a dificuldade que as modalidades têm em arranjar patrocínios. Então isso seria para mais 2 horas. O futebol, então aqui é como o eucalipto que seca tudo à volta, não é? Mas pronto, é outros 500, outra questão, ok? Eu ia começar a fazer essa pergunta, Hugo, é melhor não, né? A gente já tá, senão você vai ter que adentrar até a madrugada aí. É melhor a gente não entrar nesse mérito, não. Porque eu acho que tá no mudo, Hugo. Tá mudo. Eu tenho tempo, está a ser uma conversa interessante. Se quiserem por mais 1 hora, para mim, está tudo bem.
para a gente conseguir discutir os esportes olímpicos, porque são outros 500 mesmo, essa discussão. Eu acho que aqui já estamos indo para o horário quase de encerramento, né, João? Acho que ele vai me dando aqui qualquer coisa. Eu quero ver aqui que o pessoal está comentando aqui e perguntando. E tem uma pergunta aqui. Essa pergunta ela é bem complicada, porque eu acho que ela tem tantas respostas possíveis. Estou construindo um centro esportivo, um campus de futebol 7, né, futebol society, quadras de areia no interior de Minas Gerais, aqui no Brasil. Quais dicas vocês dariam para conseguir um investidor de naming rights? Essa daí é jogo duro. Esse é jogo duro. Vamos ver se eu ajudo. Já que é Minas, aí vamos ver. Pedro, Eu acho que é complicado, mas tem como. Tem que ver a região que é, né? As quadras. Não sei se ele falou região, Eric, falou? Não, só falou interior de Minas. Eu acho que associar também, tentar captar com empresas que já entram no futebol. Interior de Minas, vou dar um exemplo aqui, o supermercado PH é muito forte no interior de Minas, gosta muito de futebol, aí uma dica boa, hein? Pode ser que tenha interesse, ainda mais que, né, um investimento que não vai ser, obviamente, alto. Então, eu acho que é aquilo que eu falei na outra pergunta, é tentar prospectar e conhecer as empresas da região e oferecer o que tem aí de entrega e para pessoas da região mesmo, empresas regionalizadas. Sim, concordo com o Pedro que isto é um mercado muito regional, não é? Que nós temos que pensar sempre no investimento de retorno que as empresas têm que ter. Portanto, eu acho que o caminho é mesmo esse, tentar apresentar bem o projeto, explicar bem o que se pretende, onde querem chegar com esse projeto. É importante as pessoas se reverem na ambição da empresa, dos campos, com uma empresa que possa estar interessada em ser parceira. Portanto, tudo isto pode ser, acho que é um projeto, já projetos giros disto. Cá em Portugal também há alguns e tem algum sucesso, até fora dos clubes. Portanto, são coisas que vão saindo muito fora dos clubes também, este tipo de projetos, e acho que, mas com apoios regionais, locais, isso sem dúvida. Um ponto até que ouvindo essa resposta, acho que chama a atenção. Como vocês buscam a captação? Vocês estudam a empresa antes de levar ela a ideia? Ou você leva, por exemplo, a sua necessidade com o Braga, ou o Pedro leva a necessidade do Atlético? E às vezes o pessoal, a gente, principalmente quando o projeto é menor, às vezes a gente está muito preocupado em fechar a nossa conta, né? Mas a gente tem que pensar e entender, na verdade, em solucionar negócios para o outro, né? Como é que vocês fazem esse trabalho, Hugo? Bem, nós, como é óbvio, temos que conhecer muito bem a empresa com quem vamos conversar. E se o trabalho de casa for bem feito, quando levamos a proposta é direcionada para aquilo que nós entendemos que a empresa, ponto 1, possa necessitar, ponto 2, possa pagar. Não é? Como há bocado explicava o Pedro, e muito bem. No Braga, nós temos parceiros regionais que procuram coisas diferentes, que procuram um parceiro nacional, que procuram um parceiro internacional. E necessariamente as comunicações são diferentes daquilo que é a procura de cada um. Portanto, é estudar, é pegar fazer o trabalho de casa e continuarmos frente a frente, do outro lado perceberem que nós sabemos o que estamos a falar e que nós conhecemos o negócio que eles têm. Isso é a parte mais importante. Exatamente, é isso aí, 100% concordo com o Hugo. Até a gente falou num outro tema, né, Hugo, agora aqui também sobre isso, entender o que a empresa precisa, o que ela quer e quanto que ela teria para investir aí, para a gente poder estar montando algo que vai dar um retorno que ela investiu e vai ter lucro e vai manter o contrato dela aqui com o clube. Uhum. Não tem como. O Sérgio respondeu aqui que o centro esportivo está em Manhuaçu, Minas Gerais, cidade onde está localizado o Boston City, sendo construído um grande complexo esportivo, tá, Pedro? Você sabia aí. Fica a dica aí para ele de repente, como é um projeto de escolinha, ele até está tentando aprovar esse projeto via lei de incentivo ao esporte, que, como eu falei aquela hora, as empresas têm esse investimento aí de renúncia fiscal. Então, fica a dica aí para ele para ver se ele consegue inscrever esse projeto. Uma pergunta que veio aqui, acho que é a última para a gente começar o fechamento. O Adriano fez o seguinte questionamento:
Vocês acham que existe um caminho para ir para uma captação de patrocínio em conjunto de vários clubes? Mais ou menos o que acontece, às vezes, em direitos de transmissão, né, direitos de mídia de campeonato. Vocês acham isso alguma coisa factível para a gente pensar? Ou só realmente a liga que organiza um campeonato que faça essa venda conjunta? Vou começar em Hugo. Eu acho, Eric, que é factível, assim, não é fácil, porque cada clube aí tem a sua questão. Às vezes a empresa chega, vou dar um exemplo, com 10 milhões, a empresa, o clube tal vai falar, eu quero 3, aí o outro vai falar, eu quero 3,2, acaba tendo essa discussão, que eu acho que é mais um alinhamento dos clubes, eu acho que tem que ter. Na época, é que foi uma questão mais assim estatal, que foi a época da Caixa Econômica, que acabou tendo aí números, né, aqui quase todos os clubes do Brasil, mas eu acho que é até bacana para as empresas, por exemplo, pega um clube de Minas, pega um clube de São Paulo, um clube do Sul, um clube do Nordeste, faz um pacote, fecha um patrocínio com esses clubes, ele vai estar atingindo praticamente todo o Brasil, aqui como exemplo. Então, eu acho que as empresas tinham que olhar mais isso, não é fácil, mas eu acho que as empresas tinham que ter isso aí no radar para poder acontecer. Sobre haver uma concertação de vários clubes para irem atacar em pacote um determinado patrocinador, eu não acho que não é fácil, porque aí cada um vai olhar para o seu umbigo e, como explicar bem o Pedro, e depois na hora de repartir torna mais complicado, porque depois aí entram outras questões, que é quem é maior, mais pequeno, quem tem mais gente, mais sócio, etc. Agora, concordo, e que em Portugal há pelo menos duas marcas, uma que são as duas cervejeiras de Portugal, que é a Sagres e a Superboc, e que têm esse conceito de distribuir pelos clubes, mais a Sagres até, que é nosso sponsor, e está no Benfica, está no Braga, está no Vitória, está, portanto, até em clubes rivais está, portanto, e está em todo lado, de maneiras diferentes, com investimentos diferentes, mas acredita no futebol. E, portanto, do outro lado, temos a outra cervejeira que está no Porto e no Sporting, neste momento, julgo que nos dá mais ninguém neste momento, que está no Norte e no Sul, e para eles está bem, não preciso mais, apostam mais em concertos, onde acreditam mais que tenham mais retorno. E aquilo que a Sagres, das ativações que temos feito com a Sagres, nos diz é que realmente é um modelo que para eles funciona. Funciona. E eles acabam de fazer muito, não tanto a ativação de marca no digital sim, mas no terreno, nem tanto no terreno, nomeadamente connosco e com os clubes, mas mais de bilhetes, que na prática estão a comprar um valor grande, X bilhetes por cada jogo, e onde eles vão ativar depois junto dos parceiros. Portanto, eles fazem quase aqui uma venda, entre aspas, de bilhete, e assim acreditam que chegam mais diretamente, mais pessoalmente aos torcedores e às pessoas que gostam da cerveja e gostam do clube. Portanto, é uma boa estratégia, que sim, estarem em vários clubes. Não se pode ter em todos, que estejam em alguns, já ajuda. É muito parecido com o que faz a Brahma, né? Aqui, acho que o caso da Sagres é muito parecido também. Aqui no Brasil, a Brahma também fez esse grande investimento aí em vários clubes. Bom, queria agradecer demais, para a gente não perder o nosso time aqui, né, João? A gente conseguir manter o horário, ao Hugo Freitas, ao Pedro Melo, ao João e à Quest pela oportunidade. Até tem dicas aqui, o Alê Serrato falando aqui, vamos fazer um sobre esportes olímpicos. Tá chegando os Jogos Olímpicos, também tem aí. Depois, viu, Hugo? A gente marca num horário melhor para quem está em Portugal, né? Não, poder fazer um pouco mais cedo. Até me dá mais jeito, que é a hora que eu chego a casa, mais ou menos, portanto está ótimo. Muito bem. Pedro, obrigado pela participação também. É um prazer conversar contigo, bater o papo e ter um pouco dessas visões, né? Eu acho que a gente viu aqui hoje um pouco isso, né? Tem muitas semelhanças, tem algumas diferenças, mas no fundo, a dificuldade sempre é convencer a empresa a querer colocar o dinheiro. Depois é o trabalho de manter esse patrocinador, né? Que às vezes é mais difícil. É mais difícil. Aí é que se vê que o trabalho é bem feito, ou não. É da manutenção do parceiro. É isso aí. Pô, Eric, é isso aí. Obrigado, queria agradecer você, Eric, né, parceiraço aí de muito tempo, João, a Quest, ao Hugo, prazer, viu, Hugo? Muito bom o nosso bate-papo aí. Estou à disposição para a gente trocar ideia, trocar figurinha em relação ao mercado, o Atlético também está à disposição.
E muito obrigado aí pelo espaço e estou sempre à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigado eu pelo convite à Quest e ao João. Foi um prazer estar aqui e com uma conversa tão bem moderada pelo Eric. Obrigado. Pedro, foi um prazer. Nós partilhamos as mesmas preocupações e as mesmas frustrações e as mesmas vitórias que é nesta área que sempre muito ingrata, porque nos exigem sempre muito para ontem e a gente sabe o quão difícil é arranjar estar no mercado e costumo dizer que em cada 10 tentativas vamos com 5 e 9 nãos. Não é fácil. Fica o convite a todos para virem até Braga, verem como nós trabalhamos pessoalmente. Será um prazer receber-vos. Quando vierem a Portugal, são bem-vindos aqui e já temos os contatos uns dos outros no LinkedIn. Vamos falando, qualquer coisa precisem, estejam à vontade. Obrigado, Hugo. Obrigado, Pedro, por partilharem as vossas experiências e as vossas vivências. E vemos que, afinal, apesar de estarmos a alguns milhares de quilómetros de distância, há muita convergência na maneira de pensar e de facto, acho que pelo menos parece-me, na minha humilde opinião, que estou no caminho certo e que dentro daquilo que é a vossa experiência, de facto, esta maneira de repensar as nossas estratégias e a nossa vida também, com aquilo que aconteceu e está a acontecer no mundo, de facto, faz-nos refletir e por isso dou-vos parabéns aos dois pelo excelente trabalho que estão a desenvolver nas vossas áreas, desejando também, claro, o maior sucesso à vossa instituição. Portanto, despeço-me também agradecendo a ambos. Esta live foi superiormente liderada e moderada pelo Eric, a quem eu agradeço, que fez aqui um pouco de Homem-Aranha, com as suas perguntas e buscar perguntas do público. Portanto, conseguiu chegar a tudo e, portanto, agradecer-lhe naturalmente. Portanto, continuação de uma boa tarde e uma boa noite, se for o caso, e obrigado por terem estado connosco. Um abraço